Fala pessoal, olha só, o Mengão bateu o Fluminense, né, e passou para a próxima fase da Copa do Brasil. E vamos aí ouvir, né, o que o pessoal da Jovem Pan comentou sobre essa polêmica entrevista, né, do Gabigol na saída de campo com o Eric Faria ali da TV Globo, né. Então vamos já ouvir o que o pessoal comentou. E colocando aqui na mesa o debate sobre o Gabigol, o que ele disse na saída de campo ao ser perguntado sobre a suposta briga dele com o Davi Luiz. Também foi questionado sobre o jogo ser uma virada de chave do time, como no ano passado, quando eliminou o Atlético Mineiro, acabou campeão da Copa do Brasil. O Gabigol ficou irritado com a pergunta. A gente tem aqui as aspas de Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Flamengo, marcou o gol decisivo que sacramentou a classificação do rubro-negro ontem contra o Fluminense. E nós temos aqui as aspas do Gabigol. Acho que o trabalho tem que ser feito desde os treinos, desde o ninho. Tem muita gente que fala muita merda, né? Ele falou, acho que vocês da imprensa criam algumas coisas e a torcida vem para o Maracanã com um pouco de má intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube desde a época do Diego, do Arão. Temos problemas da gente com vocês da imprensa. Vocês criam coisa na cabeça do torcedor, criam coisa dentro do clube. Vocês da imprensa tentam colocar. O Flamengo é o nosso amor. O Flamengo não é Big Brother, com câmera, fofoquinha. É um grande time, é o maior do Brasil, com jogadores de futebol atrás do sonho próprio e do clube. Os resultados estavam acontecendo, só que não é igual a pão que entra massa e sai pronto. O Sampaoli tem o DNA do Flamengo, o jeito do Flamengo. Parece que está aqui há anos. O Abel está há 3 anos no Palmeiras. O Diniz há 1 ano no Fluminense. Você vê o desempenho deles. Não é porque perderam que o Diniz tem que ir embora. É claro, tem que haver cobrança, mas cobranças justas. Não precisa ter briguinha, fecha aspas, Gabriel Barbosa ou Gabigol. Mauro César, o que dizer sobre essa fala do Gabigol é algo que a gente precisa discutir, porque essa informação do vestiário do Flamengo, aliás, sai muita coisa sobre o vestiário do Flamengo toda semana, e não é um veículo só que dá informação, mas vários veículos de comunicação, inclusive Verdade. A Jovem Pan informa bastante o que acontece no dia a dia do Ninho do Urubu. Mauro César. Bem, primeiro assim, eu entendo que o Gabigol está ali meio que no papel dele, né? Ele está tentando, no momento de vitória, tirar os holofotes de cima dele e dos demais jogadores, dos problemas que existam lá dentro, que foram amplamente discutidos ao longo da última semana. Eu compreendo o papel dele ali, tentando se desvincular um pouco disso, ou desvincular os jogadores de qualquer tipo de problema. Mas a gente tem que entender o seguinte, primeiro, é óbvio que na imprensa tem maus jornalistas, veículos com credibilidade, veículos sem credibilidade. Até nós, jornalistas, somos vítimas disso. Essa semana eu encontrei em 2 sites picaretas declarações atribuídas a mim, de comentários, feitos aqui na Jovem Pan, em outros espaços de trabalho, que eu nunca falei, coisa que eu não disse. Aí até o empresário de um jogador deu print e mandou, poxa, Mauro, você falou isso? Foi até uma coisa na boa, assim, foi até educado. Se apresentou, eu sou fulano de tal, sou empresário jogador. Eu nunca falei isso, cara. Aí, onde você viu isso? Mandou o print. Aí ele mandou o link. Eu falei, pô, você acredita nesse site, amigo? Pô, pelo amor de Deus. Um site picareta, que pega o que você fala, o que ele fala, o que o outro fala, junta tudo. Jornalista comenta, não sei o quê. Jornalista não disse nada disso, nada disso. Se o jornalista é alvo disso, imagina o jogador de futebol. Então tem sim muita gente que... Tem gente que rouba notícia. Tem uns caras aí que roubam notícia. O Vanderlei dá uma notícia, o cara pega a notícia e fala, atenção, papapá, não fala. Quando você dá o crédito, você não está roubando notícia. Você está transmitindo uma informação e dizendo a informação do repórter fulano de tal, e você está compartilhando. Ok, perfeito. Mas tem gente que faz isso, se comporta como se fosse dele a apuração, né? O cara pega uma notícia, de repente, sei lá, do futebol de Belém do Pará, como se ele tivesse fontes lá, o cara está bem distante e tem isso. Então, assim... Por que esse parênteses? Para deixar claro que eu não estou sendo corporativista, tampouco estou dizendo que a imprensa é infalível, muito pelo contrário, tem coisas horríveis que acontecem no jornalismo, né? Que não dá nem para chamar de jornalismo muitas vezes. Mas as matérias que saíram em diferentes veículos, acho que foram feitas por profissionais que conhecem bem o Flamengo, no caso, o próprio Eric Faria, que estava entrevistando, publicou a matéria no site GE, junto com o repórter Fred Gomes, são caras sérios que não ficam inventando coisas. E quem vaza essas histórias, geralmente, são pessoas, obviamente, próximas dos jogadores. Em geral, o jogador sabe o que estão vazando. Se você quiser testar a credibilidade das informações vazadas dentro do Flamengo, é só pegar o caso do X9. Quantas vezes as informações publicadas via X9, como se convencionou chamar, estavam corretas? A escalação certa, de cada 10, acertava 8, 9. Então tem gente que passa informação verdadeira, de escalação.
Então, pessoal, pensa em algo que atrapalha muito o Flamengo, essa questão do X9, né? As escalações vazadas, as estratégias. Até que o São Paulo tá conseguindo driblar ele bem, né? Mas faz muito tempo, né? Já tem aí há mais de 5 anos que isso acontece, de 2018 pra cá, né? E é muito ruim para o time, né? Para qualquer time. E outras coisitas mais. A gente fica sabendo de muita coisa também. Essa semana, por exemplo, teve lá o Landinho. Eu falei aqui na terça-feira, vai ter uma reunião. Teve a reunião. Como é que você sabe disso? Existem pessoas que passam informações para a gente. Algumas são informações até boas para o clube, de repente, outras são ruins para o clube. Algumas são convenientes para algumas pessoas, outras não. Vamos lembrar o áudio vazado do funcionário de então, depois saiu, do Flamengo contra o Rogério Ceni? Por que aquilo vazou? Alguma coisa alguém tinha contra o treinador, né? E foi dado um crédito danado para uma pessoa que as pessoas nem sabiam quem era ele. Então, quando o Gabigol tenta desqualificar o que foi publicado, eu acho que ele está errado. Não, isso aqui não é Big Brother. São frases de efeito que, na verdade, Big Brother ou não, o fato que existem problemas ali. Para mim, essas questões aí, como os jogadores que não se dão, eu acho que isso é questão menor. Porque não, assim, ninguém aqui é ingênuo a ponto de achar que num ambiente de trabalho que tem, sei lá, 30, 40, 50 pessoas, todo mundo é amigo. Em lugar nenhum é assim. Eu nunca trabalhei numa empresa, numa redação onde todo mundo fosse amigo. Eu fui bancário, trabalhei em várias coisas antes de entrar no jornalismo, comecei a trabalhar muito cedo. E algumas pessoas eu tinha amizade, outras não. Algumas eu gostava, outras eu detestava. Quem nunca trabalhou com alguém que você não suporta? Porque não vai com a cara, ou porque o cara te prejudicou, ou porque o cara, sei lá, faz alguma coisa que você não gosta, tem uma conduta que você... Mas você trabalha. E quando você tem que falar com esse cara, trabalhar com ele, você vai trabalhar com ele, porque a empresa está te pagando. É sua obrigação. A empresa não quer saber se você gosta ou não gosta do cara. Vocês dois vão fazer esse trabalho aqui, ok. Meu tempo de repórter de jornal, eu saí muitas vezes com fotógrafos, que eu ia batendo papo no carro, no caminho, e voltava, e você tomar um chopp depois ali, conversa, ficava amigo, e tinha uns que eu trocava uma palavra, porque não tinha afinidade. Chegava na hora ali, o camarada ali, a foto é essa, a matéria é essa, tal, bababá, o cara lá fotografava, te voltava para a redação, escrevia a matéria, isso aí acabou. Ponto. Então, se o Davi Luiz e o Gabigol não são grandes amigos, né? Não tem problema nenhum, até se abraçaram no final. O Gabigol falou, abraçou o Davi Luiz, pulou em cima dele, talvez até para mostrar uma... Eu entendo perfeitamente o papel dele. E acho que isso é uma questão menor se não chegar no campo. A empresa não quer saber se os funcionários não são amigos, desde que o trabalho seja bem feito. Não interessa o resto. Se você é amigo, se frequenta a casa, se toma chopinho, se vai tomar café na casa do outro, não interessa, almoça junto, almoça separado, não interessa. O resultado é o final. Então, para o futebol é a mesma coisa. Se os jogadores não são... É óbvio que alguns... Eu acho o pior, sempre tenho dito isso, quando você tem um grupo muito unido, todo mundo unido, e uma ou duas lideranças, reúne todo mundo na casa de um jogador no fim de semana, na folga, todo mundo vai. Todo mundo vai. E esse cara é o cabeça, ele é mais um ou dois. Isso é perigoso, porque você forma uma grande panela. É a panela de Paide, né? Aquela grande assim, sabe? E essa panela derruba técnico, dirigente não segura, não tem ninguém. Se juntar todo mundo, preferível é, na minha opinião, que existam até grupos. Esse, aquele outro, então, como em qualquer ambiente, são seres humanos, gente. Não vão se relacionar todos da mesma maneira. Agora, na hora do serviço, como diria João Saldanha, né? Vai lá e trabalha, faz o seu e apresenta o seu melhor. Ontem, por exemplo, o Thiago Maia chorou no final do jogo ali, porque ele está sendo muito criticado por péssimas atuações. Né? E ontem ele jogou muito bem. É assim que funciona. Né? É assim que funciona. É legal, uma reação humana. Estou dizendo, são seres humanos. O cara está jogando mal, está sendo criticado, de vez em quando ele dá meio que a cara tapa, fala, pô, realmente joguei mal. Até com o torcedor na internet, ele já chegou a responder, falando, não, estou mal mesmo, vou melhorar, estou treinando. É isso, são situações corriqueiras. Agora, por que tudo isso ganha uma dimensão muito grande em clubes importantes, clubes grandes como o Flamengo nessas horas? Porque o campo não está bom. Se o campo está bom, isso aí não interessa. Não interessa. Fica para lá, ninguém está ligando. Agora, quando o time não joga bem, automaticamente vai se esmiuçar as razões pelas quais o time não está bem. Você vai procurar. E aí vai ter sempre gente vazando informações. E essas pessoas, geralmente, são pessoas próximas dos jogadores. Próximas do ponto de vista de afinidade ou próximas fisicamente, trabalham ali dentro junto com eles, estão acompanhando, sabem o que acontece. E ontem, quando o Eric Faria insistiu na pergunta, mas entre vocês tem problema? Na segunda vez que ele perguntou, ele disse, não, ele falou assim, problema temos nós com vocês da imprensa. Mas ele não disse se tem ou não problema entre os jogadores. Ele não falou, não temos problemas entre nós, temos com vocês. Ele só respondeu assim. Então ficou meio nas entrelinhas ali, né? Você pode interpretar de diferentes maneiras. Mas entendo. E, assim, e outra coisa que eu acho bizarro, alguns torcedores do Flamengo depois achando que o repórter foi muito bem.
O repórter foi muito bem, ele fez a matéria, bancou a matéria, sustenta aquilo que publicou, e na hora ali ele fez as perguntas e não perdeu a classe, não perdeu a postura. Perguntou, insistiu, o entrevistado responde, você tira as conclusões. Agora é muito fácil, depois da vitória, você fala, a imprensa inventa. Sempre lembrando que eu falei no começo aqui. É claro que existe gente que faz coisas ruins, trabalhos ruins, desonestos até. Mas não é o caso específico e acho que talvez a vitória de ontem faça com que eles procurem uma convivência melhor, pelo menos na hora do trabalho, que é treinar e jogar. Depois, se eles vão cada um para sua casa, ou se eles se reúnem em algum lugar, são amigos ou não, isso não interessa, acho que para ninguém. Quando o resultado não vem... Essa fala do Mauro César é ótima. É muito boa, né? Porque foi uma entrevista bem raiz, né? Mas eu gosto mais ainda da fala do Vanderlei, né? Que vai falar logo após aí. E, cara, foi uma entrevista muito legal, assim. Diferente. Não sei o caso aí, também se existe alguma coisa do Gabigol, com o Davi Luiz, porque, sinceramente, eu não cubro o dia a dia do Flamengo, mas quando o resultado não vem, até um copo d'água vira uma tempestade, né, para justificar o resultado, né, que não tá chegando, ou às vezes o desempenho que não é satisfatório. Vanderlei Nogueira, o que falar dessa declaração do Gabigol? Daqui a pouquinho também a gente vai colocar a fala do Everton Ribeiro, aí o Everton Ribeiro falou, briga tem, mas tipo assim, ele quis dizer... tem algumas notícias que são verdadeiras, ele falou, né? Alguma coisa tem, mas que o grupo, enfim, deixa isso de lado quando entra em campo. Daqui a pouquinho a gente vai colocar também essa fala do Everton Ribeiro. Mas falando especificamente do Gabigol, que Flamengo não é Big Brother, o que você pensa, Vanderlei Nogueira? Bom, eu não sabia que tinha sido o Eric que fez a pergunta, né? Eu só queria lembrar que teve, nesse momento, nesse choque aí, muito daquilo que se fazia recuando um pouquinho no tempo. Aqueles que estão mais, digamos assim, vivendo os nossos dias, sabem que esse tipo de entrevista inexiste no futebol de hoje. Inexiste. A pergunta que o repórter fez e que provocou esse tipo de resposta. Achei demais. Achei top. Muito legal. A pergunta do repórter e o direito do jogador responder da maneira que ele respondeu. Muito legal. Saiu daquela doçura, daquela chapa branca, o estilo de pergunta. E a resposta também. Não foi o modismo que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Foi muito legal, achei boa a resposta, boa pergunta, e evidentemente que deve ter acontecido alguma coisa, deve ter um ambiente um pouco mais, digamos assim, agitado, aquecido, porque não é só um veículo de imprensa, um só profissional que dá notícia, são vários que têm essa sensação ou essa informação. Eu acho que, eu concordo que não vivemos dias assim de muita honestidade na realização do trabalho, lamentavelmente, como em qualquer função. Mas os profissionais envolvidos têm um negócio chamado credibilidade sobre a mesa. É muito importante que eles considerem isso uma coisa muito valiosa, uma grande herança que eles carregam. Então, eu acredito nesses profissionais. Trabalham em empresas importantes, não vão criar em troca de alguma coisa mais, digamos assim, clique, foi citado aqui. Esses citados e aqueles que estão acompanhando o Flamengo. Acompanhando o Flamengo. Eu acho que o fato de acompanhar o Flamengo é um status profissional muito importante. Né? Lá no Nogueirópolis, por exemplo, a gente coloca pessoas inexperientes. Eu vejo lá os repórteres que eles até criam, o presidente vai contratar o Messi. É chute desse cara. Entendeu? Ele quer fazer uma média com o presidente do Nogueirópolis, mas é chute. Mas os outros de grandes clubes, eu não vejo que tenham interesse de criar alguma coisa. Que recebem informações e eles estão levando, depois de alguma checagem, levando. Deve ter acontecido, mas o Flamengo tem que pensar em resolver os seus problemas dentro de campo. Nós temos exemplos importantes, recuando um pouquinho no tempo também, de times que não eram verdadeiros irmãos em campo e eram eficientes. O Vampiro... É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Gabigol comentou de um lado, Everton Ribeiro comentou do outro, né? E você, comenta aí nos comentários, né, qual a sua opinião sobre a situação do Flamengo
e sobre o que o pessoal da Jovem Pan comentou. E foi uma entrevista muito legal, uma entrevista muito raiz entre o Gabigol e o Eric Faria. Então é isso aí, pessoal. Deixa o like aí, se inscreve no canal e tamo junto e até o próximo vídeo.